Oi, eu sou a Jéssica Marinzec e há mais de 10 anos eu trabalho para deixar o vinho mais acessível aos brasileiros. E eu faço isso de diferentes maneiras, seja selecionando, comprando e vendendo vinhos acessíveis, como também na frente de educação. Comunicar o vinho de forma leve e divertida é um dos pilares da minha carreira e tem dado certo, viu? Foi por isso que eu criei o podcast Aula Aberta de Vinho. Aqui, meus convidados trazem suas dúvidas sobre diferentes temas do universo do vinho e eu respondo sem rodeios e sem palavras difíceis. É conteúdo para gente real e não para técnicos. E então, bora lá? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Jéssica Marinzec e esse é o podcast Aula Aberta de Vinho. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Esse daqui, como vocês sabem, é conteúdo de vinho para gente real. O tema do episódio de hoje é o básico de Portugal. A gente já passou por França, a gente já passou por Itália e hoje a gente chega na terrinha. E como eu falei nos outros dois episódios, esse episódio não tem a pretensão nenhuma de falar de todos os vinhos, de todas as castas portuguesas, porque é bastante complexo. Mas é para você que não sabe nada, o que quer começar a tatear ali o mundo dos vinhos portugueses, para você não passar de burrão ou burrona na roda dos amigos, vamos falar bem a verdade. Eu estou aqui com dois convidados, como vocês sabem, e vou pedir para eles se apresentarem, vou em ordem alfabética, então vou pedir para Estela começar dando um oi para a turma aqui. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Estela Mayra, sou estudante de vinho, então estou estudando aí há um tempinho, já há quase 5 anos, aluna do diploma, atuo no mercado também e é um prazer estar aqui para bater esse papo com vocês. Boa! E agora, direto do Distrito Federal, bora, Matheus, dá um oi para a turma. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Matheus. Bem, eu também já estou um tempinho aí no mercado de vinhos. Minha formação é em História e, bem, para mim é uma realização estar aqui participando de um episódio aí do Aula Aberta. Aliás, já deixar aqui registrado que a Jéssica Marinzec tem sido, para mim, a minha principal referência dentro desse mundo dos vinhos aí. Eu sou um super estudante, entusiasta, enfim, emocionado do vinho. Gente, eu juro que não foi combinado. A gente combinou algumas coisas antes dessa gravação, mas juro que não foi combinado. Não estou pagando o Matheus, mas o meu ego agradece, porque ele também precisa disso. Não é só porrada nesse mundo que a gente leva, não. Obrigada, boa. Mas olha só, todo mundo sabe, quem acompanha esse podcast, que antes das perguntas, antes da gente ir direto para o tema hoje é o básico de Portugal, tem o quiz da Jazz. O quiz da Jazz para deixar tudo um pouquinho assim mais azeitado, deixar a galera mais soltinha, não é verdade? Então é o seguinte, galera. Primeira pergunta, e aí agora eu vou pedir para o Matheus começar respondendo. Matheus, cara sério aí, você já pagou algum mico com vinho, assim, passou aquela vergonhona, sei lá, alguma falou alguma merda e aí deixou passar e alguém foi lá e corrigiu, você falou, porra, conta pra nós se você já pagou algum mico no vinho. Pois então, eu trabalho numa adega, né? Atualmente eu trabalho numa adega e no bistrô, aqui em Brasília. E assim, de mico, eu vou ser sincero, tem uma coisa assim que eu apanho. Eu apanho porque eu não sei mexer com isso, que é a tal daquela saca-rolha de lâmina, que, pelo amor de Deus, eu tomo uma surra daquilo. Não dá para mim, não funciona comigo. E eu acho que assim, como eu vendo vinhos, tanto vendo vinhos quanto na parte da noite ali, eu estou no bistrô, estou ajudando o pessoal a escolher um vinho para poder harmonizar com a comida que eles estão pedindo, de vez em quando escapa uma besteirinha ali, por exemplo, a pessoa chegou para mim e aí chegou, não, eu quero um vinho tinto, eu quero um Pinot Noir. Aí às vezes eu pego aqui, aí eu entendo Pinot Grigio, e aí o tal do Pinot me deixa sem saída ali. Aí eu já tive esse erro, foi uma vez só,
uma vez só. Cheiraram para mim e falaram, não, tô afim de um Pinot Noir. E eu fui lá, eu peguei um Pinot Grigio para a pessoa. E a pessoa, assim, super sem jeito, falando, então, na verdade eu quero tinta. Eu falei, putz, mas foi essa. Foi essa. A gente bota a culpa na dislexia, em alguma outra coisa, fala, ai, olha... Não... Acontece, acontece. Estelinha, e assim, é você? mutação Conta. genética, tá? Exato. Né? Aquela famosa, tava testando para ver se você estava esperto ou não naquilo que você pediu. Ai, que horror. Coisa mas assim, que eu ó, faria. em minha defesa, eu estava no começo ainda, eu estava pegando o jeito ali da adega, e aí eu estava me localizando ali e tudo mais. E aí, assim, como era um dos primeiros clientes que eu estava atendendo, que eu já trabalhei, eu tenho um histórico também, que eu já trabalhei com vendas e tal, mas assim, não sei o que estava acontecendo na minha cabeça, a pessoa falou uma coisa, eu entendi outra, eu só peguei o Pinot e fui. Tudo bem. Ai, gente, acontece, acontece. Estelinha, sua vez. Conta, mas seleciona um, tá? Aquela assim que já quer denunciar. Seleciona só um. Já quero denunciar, pois é. Só um, Estela, vai lá. Só um, tá bom. Vou pegar um recente, então. Que gravando conteúdo e explicando, né? Sempre tive um negócio com abrir garrafa de espumante ali, segurar a pressão, não fazer barulho, coisa e tal. Então, eu estava ali construindo uma linha de raciocínio, dizendo que é super importante, você tem que tomar cuidado mesmo, né? Porque tem pressão, é perigoso, tudo mais. E também para você não desperdiçar a sua bebida. Então, para não deixar a rolha sair muito depressa, para não derramar, você não perder. E enquanto eu estava falando, a garrafa fazia um tempo que estava fora da geladeira ali, esquentando. E aí, a hora do vamos para valer, peguei a garrafa, fui abrindo ali e tal, vamos devagarzinho. E falei, lembrando que o que a gente não quer é derramar a bebida. Quando eu abri a garrafa, vinho para tudo quanto lado. E aí, nossa, eu fiquei super sem graça. Eu falei, eu acabei de dizer que tudo que eu não queria era desperdiçar a bebida, e o que eu fiz foi derramar vinho para tudo quanto lado. E foi, e não tinha outra para abrir, então ficou assim mesmo. Pois é. A alternativa foi falar, eu tentei construir uma outra explicação ali, eu falei assim, então tá vendo, a garrafa estava aqui esquentando, por isso que aconteceu, se não tivesse abrido, feito o processo correto, a gente teria perdido muito mais vinho, que é o que a gente não quer, né? E agora bola para frente. Mas é isso, ficou esse o registro, né? Inclusive. Mas você estava gravando e não dá para cortar do tipo assim, pelo menos a frase, né? Que você fala, olha, é o que a gente não quer é perder o líquido. Pode cortar essa frase, né? Ou não ia rolar? Então, né? Na hora eu não pensei nisso e falei assim, putz, zoei o negócio todo aqui. Eu acho que até daria, só que como depois eu me apeguei no negócio e continuei falando sobre isso, né? É isso, eu abri, derramei, e aí eu continuei falando, então, ó, derramou, é isso. Então, acho que agora eles não vão cortar, vai ficar o negócio derramado ali, e faz parte, né? Assim, ao menos não foi aquela breguice da sabragem, né? Não, Não, meu do pai. Menos não, mal. mas não, é normal. Histórias de vinho espumante é foda, cara. Mas olha só, outra pergunta do Quiz da Jazz para vocês, e aí, vamos agora, Estelinha começa respondendo. Tem algum vinho que você fala assim, cara, antes de morrer eu preciso tomar esse vinho? Essa é a pergunta. Caraca. Antes de morrer. Olha, tem um vinho, eu não sei se eu vou conseguir, por conta de preço, mas é justamente isso, né? As pessoas falam tanto e tal, que eu falo, quem sabe, um dia, que são os famosos Romanée Conti da vida, que chegam a preços exorbitantes, e eu queria um de preço exorbitante mesmo, né? Afinal, já que é já que é para ir assim, queria um de preço exorbitante. Eu gosto muito de Pinot Noir, gosto muito dos vinhos da Borgonha, então, antes de morrer, quem sabe, tem a chance ainda. Já tomou, Jess? Não tomei Romanée Conti, sabia?
Se eu conseguir uma garrafa, a gente... A gente racha já os três. Né? E aí, Matheus, tem algum vinho que você fala, cara, esse daqui eu não pode passar minha vida em branco sem tomar esse vinho? Putz, assim, pensando bem, agora vieram vários, né? Eu acho que o meu lado historiador fala um pouquinho mais alto, porque recentemente eu vi uma garrafa da Catena Zapata, que é em homenagem ao bicentenário, né, da independência do Brasil. Eu achei a garrafa extraordinariamente linda, maravilhosa, para eu guardar. E aí meu lado historiador fala mais alto mesmo. E aí eu queria tomar muito, assim, não deve ser como, por exemplo, esse da Borgonha, provavelmente não deve ser o mais caro, mas com certeza eu quero ter um dia, quero tomar um dia, e quero ter essa garrafa aqui em casa. Boa, centenário. Muito bem, gostei dessa. Gente, aquecidos, né? Aquecidinhos de mãe. E agora a pergunta é com eu passo a bola para vocês e vocês começam a fazer as perguntas sobre o básico de Portugal. Quem quiser começar, tá? Não precisa se engalfinhar aí, vocês que mandam. Então, eu posso começar, Estela? Bacana. Pode, vai lá. Eu tenho anotado aqui algumas perguntinhas, uma lista aqui talvez de 10, mas não sei, né, se vai dar. Mas eu queria começar por aquele assunto um pouquinho polêmico, né? Já é sabido que Portugal tem aquela bagagem, né, de xenofobia. A gente sabe que há relatos e tudo mais. Diante disso, eu queria saber como que é a recepção e a aceitação e como que flui esse mercado de Portugal em relação aos portugueses, em relação aos vinhos brasileiros. Se tem uma boa citação, ou se essa xenofobia só fica na parte social mesmo, se não se estende aí para os produtos brasileiros em relação aos vinhos, né, especificamente falando. Boa, Matheus. Você sabe que há um mês atrás, um empresário português me procurou justamente para falar da importação de vinhos brasileiros em Portugal. Porque ele queria uma ajuda mesmo, ele queria começar a levar esses vinhos lá. Ele sabia que era difícil, porque é isso, né? Que culturalmente a galera toma os vinhos da região, porque às vezes eles estão ligados não só historicamente, mas por harmonização, né? Então a gente pega a Itália, a gente falou isso no episódio da Itália. Então, está muito ligado com a cultura mesmo local, mas ele falou, ele viu uma oportunidade, e olha só o ponto dele, ele falou, tem muito brasileiro aqui, e os brasileiros também querem tomar os vinhos brasileiros, de acordo com ele, tá? Eu não fiz nenhuma pesquisa, eu não tenho ideia, não tenho dados, eu estou trabalhando estou falando com o que ele me falou. Então, ele vê essa janela para primeiro para os brasileiros tomarem lá e para os portugueses começarem a abrir os olhos para outros mercados. Eu acho que isso é muito natural em países produtores. A dificuldade de vender outros vinhos no Chile também é enorme, de vender outros vinhos ali na Argentina é enorme. Você sabe que eu conheço uma importadora que começou a vender B2B e falou, cara, vou expandir a minha venda B2B, aqui no Brasil mesmo. E aí começou, então vou colocar um cara do B2B em São Paulo, Minas Gerais, e vou colocar uma pessoa de B2B no Rio Grande do Sul, localizada na Serra Catarinense, na Serra Gaúcha. Cara, não vendeu, porque a Serra Gaúcha, a galera tá indo lá. Primeiro que é local e segundo que é turista. A galera não está interessada em tomar Vale Central do Chile lá. Então, eu acho que essa barreira de entrada, ela é naturalmente difícil, porque você não linka aquele lugar, aquela região com outros países produtores, sabe? Acho que tem um pouquinho disso. Interessante, porque assim, para mim, eu tinha muita leitura de que o velho mundo é muito conservador nesse sentido e que gosta de tomar vinhos do velho mundo. Fica ali, né? Portugal com Portugal, Espanha com a Espanha, França com a França, Itália com a Itália, o pessoal, todo mundo no seu quadradinho. Mas isso também acontece no Novo Mundo, né?
acontece no Novo Mundo, e para você ver, quando a gente fala de Velho Mundo, a gente pode pegar também o Reino Unido, que não é um país culturalmente produtor, mas que, cara, abraçou todo mundo e bebe diferentes vinhos, porque ele não é culturalmente produtor de vinhos. Então, essa coisa da produção mesmo, do bairrismo, para que eu vou tomar? Pô, meu primitivo tá aqui comigo todo dia, meu Barbera tá aqui comigo todo dia, para quê? Ah, mas isso aqui você vai gostar também, mas não precisa, porque eu já tenho o que eu gosto, aqui um pouco nesse sentido, sabe? Bora, que mais? Viu que não Boa, foi tão vamos polêmico, lá. não foi tão... É. Médio, será? Eu vou fazer Jazz, eu tenho uma pergunta com relação a um produto aí, o produto do meu mico com vinho, que são os espumantes. Existe uma denominação de destaque para a produção de espumantes de Portugal, né? E se tem, não sei se você sabe por que pelo menos para o nosso mercado aqui, a gente não conhece tanto quanto de outros países. Então, a Espanha, até que cava é relativamente conhecido para algumas pessoas, Itália tem Prosecco, que é mais conhecido, tem Frecciacorta aqui para algumas pessoas, mas enfim. Agora, quando se trata de espumante de Portugal, eu pelo menos não vejo se falar tanto. Eu sei que tem alguns muito bons, e então é isso. Não sei se existe uma DO com tanto destaque, e se tem, o que a gente não está sabendo? essa é bem de nerd. Mas você sabe que uma DO de destaque para espumantes, eu desconheço. Tô aqui na cabeça, eu tô agora tipo a Nazaré, agora eu sou o meme da Nazaré aqui passando pelas DOs portuguesas na cabeça. Focado em espumante, eu desconheço. Inclusive, se alguém estiver ouvindo e conhecer uma focada em, não é que permitir, beleza, permite, mas focada em espumante eu desconheço. Mas aí fica essa produção de fato um pouquinho localizada. A Bairrada tem feito algumas coisas legais, né, de espumante. Então a própria Baga, que é super, a uva Baga, para quem não conhece, é super versátil, tem feito alguns espumantes muito, muito legais. Mas de fato é isso, assim, é algo muito pontual e nada significativo em termos de DO mesmo. Entendi. Nem vou estender, porque não tem muito, acho que, para adicionar. Eu ia falar, você acha que tem alguma dessas DOs onde é permitido que tem um potencial para se destacar? Talvez não em termos de virar uma denominação específica para espumante, mas de ganhar um destaque mesmo. Cara, do que eu já provei, então, sim, a Baga tem esse potencial, e quem sabe, talvez, começar a produzir espumante full, né? Espumante de fato com bastante ATM ali, quem sabe na região dos vinhos verdes, por exemplo, que já tem essa prática do vinho com aquela agulha, né? Com um pouquinho de fizz, então, só para uma forma mais didática. É como se a gente tomasse H2O, né? Então, a marca H2O, que tem aquela agulhinha, assim, um pouco de gás, mas quem sabe desenvolver alguma coisa ali teria potencial. Mas será que eles querem? Será que não, mercadologicamente falando? Mas na minha cabeça essas duas regiões aparecem. Assim. Boa, vai lá, Matheus. Maravilha. Então, eu separei uma outra perguntinha aqui bem bacana. A gente sabe que, historicamente, Portugal e Espanha, né, vivem entre tapas e beijos. E aí eu queria saber se existe algum tipo de competitividade de mercado, dentro do mercado, em relação a Portugal e Espanha, porque a gente sabe muito bem que eles compartilham algumas uvinhas aí. A gente está falando de Japarinho, né, tem o tal do Aragonês, tem o Pernilho e tudo mais. E aí eu queria saber se existe uma rivalidade ou se não existe. Olha, uma coisa assim, Brasil, Argentina, futebol não é, mas não se chega na região dos vinhos verdes falando assim, esse alvarinho me lembrou Rias Baixas, e eu já presenciei isso.
Me deu até um taquicardia quando a pessoa foi comparar o Alvarinho com o Albarinho. Então, só para quem está ouvindo, então, contextualizar, então ali o norte de Portugal faz fronteira com a Espanha, a produção de vinho verde vai até esse território, né? Como é que fala? Border, caraca. Fronteira! Aquela pessoa, ai, desculpa, esqueci o português. Professor de história vai me matar. Vai até ali a fronteira e aí a gente começa Rias Baixas. Então, a produção focada em vinhos brancos, vinhos com bastante acidez e tudo mais. Tem essa disputinha da Alvarinho, da onde que ela nasceu. É claro, os portugueses falam que é em Portugal, os espanhóis falam que Alvarinho é ali da Espanha. Naquele livro Wine Grapes, diz que é da Espanha. Então, assim, para mim, eu considero... Agora os haters aqui. Eu sou total Mama Jancis Robinson. Se a Mama Jancis falou que é Espanha na minha cabeça, mas podemos discutir isso. Então, não existe uma disputa, mas é melhor não comparar uma coisa com outra, porque é completamente diferente mesmo. O que os espanhóis fazem com o albarinho lá, faz batonagem, alguns bem pouquinhos passam em madeira, é um outro estilo, e a alvarinho também tem uma outra pegada. Tem alguns alvarinhos da região dos vinhos verdes que eu já provei, fiz uma prova uma vez, de 10 anos e tudo mais, alvarinho da denominação de origem vinho verde, é bem legal, mas é realmente outra pegada. E aí, eu acho que a única coisa que eles dividem mesmo são algumas uvas, Matheus, como você mencionou, e a diferenciação de nome, né? Então, a Tempranilho, que é tinta roriz ou aragonês, dependendo da região em Portugal, mas eu não vejo, assim, uma grande disputa nos estilos, não. Não vejo. Tirando o alvarinho, tirando ali em cima. O que mais? Bom, vamos lá, então. Agora eu vou trazer polêmica. Vamos trazer polêmica. Gente, você acha que os vinhos do Porto, aqui, tá? Aqui no Brasil, acabam sendo muito superestimados e como vinho de sobremesa, mas eu vou contextualizar mais essa pergunta, porque no meu ponto de vista, e aí se eu tiver uma outra visão, por favor, traga. No meu ponto de vista, o que a gente recebe aqui, na verdade, em todo o mercado, né? O que você recebe num outro mercado não é a mesma coisa que a pessoa tem lá no país de produção. Não é, às vezes, o mesmo nível, no sentido de que, por preço, eles vão ter acesso a algumas coisas que, para a gente aqui, vai chegar num preço muito exorbitante, né? Então, eu tenho a sensação de que, quando a gente fala de Porto, a gente tem, em sua grande maioria, uma linha mais... Lá ia eu usar a palavra em inglês também, uma linha mais padrão, um pouco mais de entrada, como vinhos do Porto, que eu acho que acabam sendo superestimados como vinhos de sobremesa. E existem vários outros produzidos em Portugal também, que talvez fossem mais interessantes, ou alguns portos que não chegam aqui. É essa a pergunta. Porto é ou não é superestimado? Olha a Estela falando, a Estela que falou, hein, gente? É a Estela que perguntou, não fui eu. Mas, cara, os vinhos do Porto de entrada, eu confesso que, aí pessoalmente falando, eu não sou muito fã, assim, eu realmente não compraria, porque eu acho alguns bem desequilibrados e tudo mais. Mas eu acho que ainda tem algumas coisas bem legais. Eu não sei se eles são superestimados, porque é isso, tem um range tão grande de possibilidades de vinhos do Porto. E claro, quando a gente fala do vintage, né, do safrado, ele é um dos menos acessíveis para a grande população, para a gente, porque ele é super caro, mas eu acredito sim que tem coisas de muito
uma qualidade muito, muito boa e de preços acessíveis, mas é preciso achar. Talvez entre naquela coisa do próprio do Chianti, né? Porque tem gente que adora, tem gente que não gosta e fala assim, não, mas Chianti de entrada é ruim e tudo mais. É um vinho muito famoso, que, cara, tem uma produção gigantesca, assim. Então, o padrão de qualidade, ele pode ser bem distinto, apesar de haver o IVDP e tudo mais, acompanhando isso. Mas alguns, a gente sabe, né? Alguns produtos de extrema qualidade, eles nem chegam aqui no Brasil. E é tudo muito controverso, né? Porque a gente também tem uma importação muito grande de vinho do Porto. Esse é um tema bem polêmico, Stella. Você trouxe a balbúrdia para esse podcast. A verdade é que eu acho que tem algumas coisas legais, sim, mas tem coisas bem difíceis de serem tomadas. Em termos de vinho de entrada, Porto Rubi e Porto Tawny, eu sempre acho que o Tawny de entrada é melhor que o Rubi de entrada, por exemplo, assim. Então, se eu fosse tomar um Porto de entrada, eu preferiria o Tawny, porque eu acho que ele vai entregar mais em termos do Rubi, assim. Inclusive, várias harmonizações que eu já fiz com vinho do Porto Rubi, cara, o vinho do Porto Rubi ficou muito alcoólico, desequilibrou toda a harmonização, e com o Tawny não, já ficou um pouquinho mais palatável, sabe? Mas é difícil, é uma polêmica, tá? Que a senhora trouxe aqui, já acabou o podcast. Não, mas a pergunta veio justamente porque a experiência pessoal, né, a experiência de cada um. Eu ficava assim, nossa, estudando e tudo mais, eu sei que é difícil a gente generalizar. E eu ficava, não encontrei um porto ainda que tenha me conquistado, não encontrei um porto ainda que tenha me conquistado. Até ter a oportunidade de provar um porto mais diferenciado, que provavelmente não estaria ali dentro da minha faixa de aquisição, se eu não tivesse tido essa Mas esse porto, ele era um porto de entrada ou ele era um porto premium? Como é que era o perfil? Que é aquilo, né? Tem os de entrada, tem o LBV, tem o colheita, como é que era isso? Era mais premium, porto mais premium, e até então minhas experiências tinham sido com um porto mais de entrada, né? Então, assim, não é generalizar vinho do Porto. Calma, galera, não precisamos de haters. Mas era essa sensação que eu tinha com as linhas um pouco mais de entrada, de que talvez, às vezes a gente vê a pessoa assim, Porto, uau, não sei o que, eu falei, será que não está sendo um pouquinho superestimado? E aí vou continuar na polêmica aqui, que eu vim para causar. Não, acho que é menos polêmica essa, mas eu não sei se em termos de volume de produção seria possível, mas na sua opinião tem algum outro estilo de vinho de sobremesa português que teria espaço para entrar aqui no nosso mercado, já que a gente sabe que o público, né, gosta desse perfil de sobremesa. Então é isso, alguma outra DO que teria espaço, não sei se com relação a volume de produção necessariamente, porque a gente sabe que aí o Porto acaba sendo maior, né, nesse sentido. Cara, eu acho que o Moscatel de Setúbal já é algo bem conhecido do grande público, assim, e vai super, super bem. E madeira, né? É que madeira é um outro rolê da produção, uma produção que os mais qualitativos, eles têm uma produção menor, mas ainda assim, madeira, ele consegue entregar bem. Mas, de novo, tem porto legal, tá, cara? Apesar de ter uns bem sem vergonha. Mas tem bem sem vergonha de tudo, né, cara? Tem Bordeaux de entrada sem vergonha pra caramba. Tem um monte. Malbec sem vergonha. Carmener sem vergonha. Então, assim... se a gente fosse pegar um outro exemplo de vinho de sobremesa português, certamente eu colocaria Moscatel de Setúbal e os vinhos ali de Setúbal nessa lista. Boa. Mas bacana. É isso, galera. Amamos Pegando Porto. um pouco o gancho aí da Estela, em relação, assim, experiência própria, né? Isso que eu vejo lá, o pessoal entrando na loja e tudo mais.
qual é essa de procurar mais o rubi em contraste com o tawny, por exemplo? Eu vou te dar um exemplo que eu vejo das pessoas, e aí de experiência também, é que quando a galera vê aquele vinho com cor de tijolo, em geral associa com vinho oxidado, que o oxidado é ruim, né? Que não oxidado faz parte do vinho. Então, para quem está ouvindo aqui, o vinho do Porto Rubi, ele tem aquela cor vermelha, às vezes até violácea, bem intensa, e o Tawny, ele tem essa cor de tijolo, né? Às vezes um pouquinho mais intenso, menos intenso e tudo mais. Então, o tijolo já remete a algo oxidado ruim. Então, para mim é muito nessa, sabe? Tanto que eu já vi gente reclamando que comprou Barolo, outra história, outra coisa, outra parada. Comprou Barolo e aí ligou para a loja, para o importador e falou, cara, não quero porque esse vinho tá com defeito. Não, esse vinho é assim, não sei o que, não sei o que lá. E essa é história real, tá? Tá rindo porque é história real. Mas quando eu compro o Carmener não vem com essa cor. Então, assim, exato, porque a percepção de vinho encorpado das pessoas é um vinho de cor muito intensa, é um vinho tá atingindo ali a taça e tudo mais. E esse vinho de cor um pouco mais translúcida não é associado a um vinho de qualidade. Acho que é por isso que as pessoas acabam comprando mais o rubi, mas isso é percepção mesmo. Então é aquela coisa de flertar com... Opa, desculpa, flertar com o imaginário, né? Das pessoas que acham que vinho é de uma forma. Exatamente. Você sabe que tem a Alexandra Corvo e ela tem um curso muito legal, que é o curso básico dela. E aí uma vez eu fui assistir a aula, eu vou dar um spoiler do curso da Alexandra, mas é só para contextualizar o que a gente está falando. E aí ela pega um copinho de plástico mesmo com um iogurte, né? E ela manda todo mundo tomar um golinho ali e tal. Aí ela pergunta para a galera, qual que é o sabor desse iogurte? Aí todo mundo, morango, cereja, né? Morango, cereja. Porque o iogurte tá com a cor rosa. Ela fala, não, esse iogurte ele é de coco, mas ela colocou um pigmento ali para ele ficar rosa. Então, para você ver como realmente sugestiona quando a gente vê e fala, não gostei dessa cor aqui não, tá? Eu ia falar que eu acho que tem no imaginário tanto essa questão da cor, quanto de perfil aromático mesmo, né? E recentemente tive uma experiência interessante também, apresentando 2 vinhos Chianti, um mais jovem e um mais evoluído, com características oxidativas, de uma safra mais antiga e tudo mais. E antes das pessoas tomarem, elas estavam muito assim, uau, esse aqui é mais antigo, aquela coisa de, aquela safra lá, que tem às vezes em filme também, né, safra X, Y, Z. A hora que provaram e sentiram o aroma, provaram mesmo, falei, e aí, qual gostou mais? A galera, putz, o mais jovem aqui. Porque, não sei, é tudo da cabeça, né? Cria-se uma coisa, tipo assim, mas no fundo eu gosto mais desse aqui com um perfil de fruta mais nova, mais fresca, né? E aí quando você vai para os mais evoluídos, que tem aquela coisa mais seca, mais de fruta seca, mais terrosa, aí o pessoal, não sei. Exatamente. E aí, o que mais? Pegando o bonde aí, eu queria só saber, assim, tanto dentro de Portugal, quais são as queridinhas, se for pegar se for pegar um branco e um tinto, tinto branco, se for pegar um branco e um tinto, quais são os 2 vinhos queridinhos em Portugal, em relação às uvas e fora de Portugal? Se existe algum contraste, se existe alguma diferença do que é mais o branco mais querido fora de Portugal, dentro de Portugal, o tinto mais querido fora de Portugal, dentro de Portugal? Fora de Portugal, o branco mais querido, eu posso estar errada, mas eu acho que eu não estou, é certamente vinho verde. Porque, assim, é impressionante como a galera gosta de vinho verde, como o vinho verde vende. Para quem está ouvindo aqui, vinho verde não é sinônimo de vinho de cor verde. Ele de fato, é o nome de uma região onde se fazem vinhos brancos, rosés, tintos.
tem ali um pouquinho de espumante, que a gente começou a falar no início desse podcast. Então, a galera gosta muito. Queridinho dos portugueses, aí eu acho que volta naquela primeira pergunta. A galera acaba tomando muito mais ali das suas regiões. Então, quando você vai ali para o Dão, o pessoal tomando bastante trajadura e tudo mais. Tem ali no Douro, tem uns brancos incríveis, feitos de rabigato, algumas uvas pouco conhecidas, então eu acho que fica bastante localizado, mas fora de Portugal, vinho verde ainda é um negócio muito, muito, muito forte, até também por conta do trabalho que eles fazem de divulgação, né? Então tem próprio escritório, enfim, próprio órgão que promove esses vinhos fora de Portugal. Quando a gente fala de tinto, isso é interessante, eu acho que a gente fala muito mais de uma região, até por conta do volume de produção, que é o Alentejo, e aí a gente volta para o que a gente acabou de falar. O que é o Alentejo? É fruta madura, é cor do vinho muito intensa. E aí eu vou citar a Corvo de novo, porque eu estava ouvindo um vídeo dela esses dias, ela falou assim, quando alguém gosta de Malbec, que vem aqui na minha escola e fala, eu gosto muito de Malbec, não consigo tomar vinho do velho mundo, ela fala para as pessoas começarem pelo Alentejo, porque ele tem essa pegada do álcool, né, de vinho bastante encorpado. Eu acho que tem um pouco disso, assim, do pessoal tinto português. Eu acho que o vinho verde está aqui e o tinto português, ele ainda está um pouco nessa de entrada, obviamente, né? Quem acaba tomando mais sabe exatamente se está tomando um vinho do Dão e tudo mais, mas no grande bolo, tinto português vai super bem. Eu estava numa degustação essa semana com um rapaz que acabou de abrir uma loja, acabou não, vai fazer um ano, e abriu uma loja aqui em Floripa, e aí eu tô lá perguntando o que ele tá vendendo mais, porque eu sempre gosto de ouvir, e cara, tem cada história muito atípica, né, a gente acha que conhece todo mundo, e aí, tipo, um dos vinhos que o cara mais vende lá é Riesling, tipo, Riesling dos mais caros. Eu falei, mano, isso é um negócio que eu não entendo, mas tintos que saem mais, tintos em conta, ele vende bastante tinto português. Qual tinto português? Vários aqui, ele me mostrou, tenho alguns aqui. Então, era uma zona mais um pouco cinza, assim, sabe? A gente conhece, a gente sabe que o Tejo tem coisas muito legais, que a Bairrada também, mas aí eu acho que sobe um pouco a pirâmide de conhecimento desse consumidor, sabe? Eu vou emendar uma pergunta aqui, já que a gente está falando de algumas regiões, não sei se vai ser polêmico ou não, mas se você acha que tem, deixa eu até pegar aqui de novo a pergunta certinha que eu tinha separado, ok. Uma região que você acha que é subestimada no mercado brasileiro? Subestimada no sentido de que tem as mais famosas, né? A gente vai falar Douro, a gente vai falar Vinho Verde, Alentejo, mas se você acha que tem uma que teria potencial de ganhar espaço aqui e que acaba passando um pouco despercebida pelos consumidores ou mesmo pelos próprios importadores. Eu acho que o Dão, certamente o Dão, assim, porque o Dão ele tem vinho tinto, vinho mais rústico, então a galera que gosta do tanino e tudo mais vai super bem. Para mim, o Dão ele é subestimado, que eu acho, apesar dele também ter uma produção bem menor se comparada ao Douro, mas ele poderia ter mais espaço aqui. Tem outras coisas muito legais acontecendo. Tem vinhos do Algarve muito legais, tem o próprio Madeira, mas aí é muito de nicho. Aí a gente está falando do negócio de nicho. Negócio de nicho, vai ter espaço certamente dentro do seu nicho, mas que poderia crescer, ganhar uma maior relevância. Eu acredito sim que os vinhos do Dão poderiam ganhar uma maior relevância. Tem gente que fica nessa comparação que é a Borgonha de Portugal, já ouvi dizer, justamente por conta dessa característica de um vinho elegante, de um vinho que não é tão frutadão, tem uma acidez mais elevada, então você toma ele sem ficar pesado na segunda taça, sabe? Bacana. Assim, quando eu vou consumir vinho português, tanto procurando em supermercado, adega especializada,
eu percebo que a maior parte dos rótulos, isso também com os que eu trabalho, tem uma relação muito próxima com os blends. Aí eu queria saber qual é os portugueses com os blends, porque assim, a maioria esmagadora dos rótulos que eu vendo, que eu procuro, são blends. Cara, eu acho que ali é uma das terras do blend, e quando a gente olha para regiões clássicas que fazem blends, como Bordeaux, ali a gente está falando quase de salvaguarda, né? Então eu tenho várias uvas aqui, porque a safra ela é uma incógnita, não se sabe o que vai acontecer, e as uvas elas performam de maneiras diferentes, então eu posso, como numa alquimia, pegar o tanino dessa uva, pegar a acidez daquela outra. Em Portugal, essa lógica dessa alquimia de tirar um pouco melhor de cada uva, ela não é assim tão verdadeira, porque existe muita coisa no mesmo vinhedo, e ainda hoje se brinca que numa mesma fileira de vinhas, você tem ali, né, tinta Roriz, Touriga Nacional, tem as diferentes uvas numa mesma fileira, e é quase tudo ali no mesmo balaio. Mas quando a gente fala de blend, a gente está falando de uvas que estão adaptadas àquela região, a gente está falando de comprar menos a uva, mas levar o terroir. Então, a gente tem as uvas parecidíssimas no Douro e no Alentejo. Tem diferença, claro, tem uvas que brilham mais em uma e menos em outra, mas são parecidas. Mas olha que estilo completamente diferente. O Douro, você tem potência, mas você tem rusticidade, você tem longevidade. O Dão está logo embaixo ali, mas é outra coisa, é outra rusticidade. É outra parada, é uma coisa mais elegante. Aí você vai para o Alentejo, pá, fruta, geleia. Então, para você ver que essa combinação de uvas não é o foco é o terroir mesmo, é o estilo de vinho feito naquela região. Mas é algo muito tradicional ali no Velho Mundo, porque eles sofrem muito com safra, né? Então, algumas uvas elas se dão melhor em safras mais quentes, mais frias, e é uma ajuda para eles ter essa possibilidade de brincar com essas castas. Bom, né, vou fazer uma pergunta que está um pouco conectada com a primeira pergunta do Matheus, eu acho, de aceitação aqui e lá, né, diferenças culturais, talvez. De uma certa forma, nossa história é, de uma certa forma não, né, nossa história é super conectada com a história de Portugal. Só que quando se trata dos vinhos, não sei se é uma impressão minha, eu tenho uma sensação de que a gente não tem tanto curso, tanto material, tanta informação assim, quanto de outros países, como Itália, França, Espanha. Acho que é muito mais fácil você encontrar um curso de França, por exemplo, do que de Portugal. Talvez pelo fato de ser justamente mais distante, um idioma diferente, não sei, pode ser, mas eu acho que tem muito para ser descoberto com relação a Portugal, os consumidores mesmo, quem gosta de descobrir alguma outra coisa, estudar um pouquinho mais. E como aluna, eu sinto um pouquinho de falta também, né? Eu vejo que tem mais nos outros países. Cara, eu acho que aí são dois caminhos, né? Então, quando a gente fala de instituições privadas, talvez elas privilegiem um curso de França, talvez, eu também acho que não, assim, mas isso é uma iniciativa local brasileira, né? Assim, essa coisa desses cursos de vinho europeu, Itália, França, tal. Mas existe uma força muito grande desses centros de Portugal em geral em falar do vinho português no Brasil, e isso tem acontecido nos últimos anos com muita força. Então a própria Wines of Portugal, a própria instituição dos vinhos de Setúbal, eles promovem cursos aqui. A galera do Vinho Verde, que eu falei pra caramba. O Dão tem a sua própria instituição, é um pouquinho mais tímida, mas eles promovem também. Então Portugal tem feito um grande trabalho, tanto que
eles incomodam bastante os argentinos nesse volume de importação. Às vezes, Portugal toma o segundo lugar da Argentina em volume de importação, ainda tendo mais impostos. Então, a gente sabe que na importação de vinhos europeus existe um imposto a mais, que é o II, que é o imposto de importação, que todos os países europeus pagam. E ainda com esse I, em alguns momentos, Portugal fica na frente da Argentina. Então, existe uma força muito grande, mas é uma força muito grande com o público final também. Tem curso para o trade, tem curso para quem trabalha, tem bastante, tem as promoções ali de sommelier do Alentejo. Portugal faz bastante coisa. Eu acho que até pelo fato de Portugal promover bastante coisa, as instituições elas acabam sendo só o vetor da Wines of Portugal ou da instituição que seja, então faz via essas instituições aqui. Mas tem bastante coisa acontecendo, sim, e eu acho que, na verdade, o caminho e alguns países estão acordando, como a Itália, de promover mais ações semelhantes. Porque se Portugal conseguiu, cara, Itália poderia ter, Espanha, que também pode tentar, França pode tentar. Então, assim, é um trabalho de muitos e muitos anos que a Wines of Portugal vem fazendo, mas tem dado muito, muito resultado, cara. Eu percebo, assim, que, falando um pouquinho, pegando um gancho aí que a Estela colocou, que existe uma mentalidade, né, em relação à demanda e à busca por esses cursos e tudo mais, existe uma mentalidade geral, eu não é só falando sobre vinhos, que o Brasil de romper com Portugal, né, de cortar esse cordão aí, de tentar ficar nesse antagonismo. E aí talvez coloque Itália na frente, quando pensa em fazer um curso, não, vou colocar a Itália na frente, França na frente, e acaba sendo os mais buscados, né? Pois é, e falando como uma pessoa que está na área comercial do vinho desde sempre, eu brinco que eu trabalho com vinho há 10 anos e há 10 anos eu trabalho na área comercial, mas as pessoas só lembram dos conteúdos que eu fiz, por isso que eu estou investindo mais em conteúdo. Mas eu trabalho na área comercial há 10 anos e a gente vende mais vinho português. Sim, no final das contas, as pessoas compram mais vinho português, às vezes, do que próprio vinho italiano. Mentira, já, o pessoal adora Itália. Sim, o pessoal ama Itália, o pessoal adora pensar em viajar para Toscana, para Costa Amalfitana, para Côte d'Azur, ali na França, mas a gente vende mais vinho português. Por conta, lógico, muito por conta de vinho verde, aquele, né, Casal Garcia, tem um monte, mas pelo trabalho que a galera de Portugal tem feito. O Santa Anita, que é um produtor, enfim, um português incrível, durante um tempo, isso faz ali os seus... Cara, eu não sei a última vez que ele fez a caravana dos vinhos do Tejo, não do Alentejo, do Tejo, que eu sempre falo errado, nunca sei se é Tejo ou é Tejo, nunca lembro. E aí, ele fez durante alguns anos, e aí depois ele fez uma pesquisa quantitativa e provou-se que houve aí um aumento no consumo de vinhos do Tejo, né? Então é muito capaz de se fazer, vende-se muito vinho português. Engraçado que talvez os cursos não foquem tanto nesse aprendizado, talvez mas para quê, né? Falar de vinho português, povo já igual fala de vinho nacional, para que falar de vinho nacional? Já estamos aqui, já é tudo português mesmo. Mas vende-se bastante, isso é verdade. E às vezes, falando dos cursos e tudo mais, a gente, como um público mais geral, assim, sabe das grandes regiões, então a gente sabe falar Douro, Alentejo, Tejo, mas e as micro lá dentro, né? Então, assim, tem as sub-regiões, tem suas diferenças, e é isso, no meu ponto de vista, aqui, né, não se fala, as instituições que fornecem cursos, mas não falam tanto, não parece não ter tanto destaque, assim, vamos fazer um curso aqui sobre a região do Alentejo e vamos desmembrar o que tem em cada um aqui. Pois é, porque é tão grande que a gente tem sub-regiões mais premium lá, como a própria Porto Alegre, que é uma região mais alta, mais fria, que faz os vinhos mais elegantes.
a gente está, como eu falei aqui, é um básico. A gente está falando de forma muito genérica, mas tem, né, produções ali, microlotes e tudo mais. Mas acho que o caminho está indo bem, assim, no final das contas. A gente está evoluindo bem na comunicação do vinho e tudo mais. Acho que agora a gente tem que sair um pouco, porque eu não sei se é pela natureza do meu trabalho, mas eu não aguento mais ser impactada pelo curso básico de vinhos. Talvez a gente precise quebrar essa barreira das 740 mil pessoas que estão oferecendo o curso básico de vinhos no Instagram e comece a falar de outros cursos, não no sentido de premium e tudo mais, mas começar a fomentar outras conversas, ou talvez apresentar produtos diferentes, que aí eu já não sei, né? Não posso falar por todos eles quais produtos eles oferecem nos cursos, mas quebrar um pouco essa barreira do básico do vinho e começar a quebrar mesmo esses assuntos. Jéssica, roubando a própria fala da Jess, não precisa entrar no detalhe dos 7 terroirs diferentes da região X, mas falar um pouco mais da sub-região é interessante. Vai lá, Matheus. Então, falando aí sobre isso, pegando um pouquinho, né, do que a Estela está colocando, mas falando de vinho, claro, e uma busca geográfica, eu mesmo nunca tomei um vinho vindo ali da Ilha da Madeira, né? E aí eu tenho curiosidade sobre a produção, tanto da madeira, e já emendando uma segunda pergunta aí, final, da minha parte, como se estabelece essa relação de Portugal, porque a gente tá falando um pouquinho de Brasil, Portugal aí, né? Esse intercâmbio, mas de outras terras também colonizadas por Portugal, a gente fala de Cabo Verde, Moçambique, Angola. É claro, talvez são regiões talvez mais carentes em relação ao consumo e produção de vinhos, mas eu tenho essa curiosidade em relação a Portugal com os outros territórios. Legal. Cara, vinho madeira é uma das coisas que eu mais amo nessa vida, assim, é aquele momento que você toma um gole e você fala, é para isso que eu trabalho, para isso que eu ralo o pi na ostra todos os dias, então, para quem nunca ouviu falar, a gente conhece muito molho madeira, não é verdade? Mas o vinho madeira é basicamente um vinho cozido, então ele passou por todas as intempéries de tempo, ele é um vinho muito forte, forte no sentido tipo de duração, ele é um vinho fortificado também, e que você pode, depois de aberto, deixá-lo, cara, facilmente ali, 1 mês, 2 meses aberto, que dura. O vinho, ele é, né, a sua maioria ali, né, dos mais conhecidos, na verdade, feito com uvas brancas, então tem a verdelha, a cercial, a boal e a malvasia, ou malmsey, que faz os vinhos da Ilha da Madeira mais conhecidos. Tem outros vinhos tintos ali, um pouquinho mais de entrada. Esses vinhos, em geral, eles têm um residual de açúcar um tiquinho ali elevado, mas eles têm tanta acidez que eles parecem às vezes mais secos, assim, eles são incríveis, incríveis mesmo, então eles têm esse toque do tostado, da amêndoa, é o que a gente chama de vinho de meditação mesmo, você colocar um pouquinho na taça e falar, cara, agora é meu momentinho. Não é o vinho da sexta-feira que você fala, meu Deus do céu, dá esse gole desse Pinot Grigio aqui, em nome de Jesus, que eu só estou precisando do negócio para relaxar. É um vinho de meditação que você vai deixar na taça, você vai voltar, ele vai abrindo. É muito, 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 muito delicioso. E aí, a relação de Portugal, com as outras colônias, eles exportam bastante para Angola, bastante mesmo. Inclusive, eu acho que é um dos países que, depois do Brasil, que eles mais exportam. Então, tem um trabalho razoável ali. Moçambique, eu vou te falar que não sei os outros. Cabo Verde, não sei. Moçambique, de fora, é verdade, Moçambique eu não sei, é algo que eu não consigo responder. Cabo Verde, eu tive uma amiga que morou lá em Cabo Verde, ela tomava bastante vinho português, então essa é a única informação que eu posso te dar. Eu sei que tem bastante que ela tomava, ela era comissária e voava por uma empresa lá. Mas eu sei que a relação com Angola é muito boa, até porque Angola é um país
caro, né? É um país também com uma desigualdade muito grande. Os ricos têm muita grana e a galera, obviamente, né? Rico tem muita grana é pleonasmo, mas a galera consome vinhos caros e o pessoal tem ali uma parte capacidade mesmo e interesse nesse conhecimento de vinhos portugueses e vinhos em geral. Angola é um país que eu tenho maior vontade de conhecer, cara, mas tudo bem, tá na lista, tá na lista. Maravilha. Cabo Verde, meu sonho é ir para lá. E aí, teria algum rótulo em relação ao vinho da Madeira que a gente possa procurar? Eu mesmo, para poder consumir? Tem poucos brasileiros que trazem. Tem 5 produtores lá na Ilha da Madeira, só tem o Henriques, Barbeito, mas a Portos Cali e a Zarril traz com mais frequência, a Portos Cali acabou de introduzir vinho Madeira lá, eu sei que chegou recente, então dá uma olhada na Portos e na Zarril, que tem vinho da Madeira. Bom, acho que a minha pergunta, então, é para quem quer se aprofundar um pouco mais no tema Portugal, né? Né? A gente sai dos cursos, mas isso tudo não sai da gente, é isso. Qual a sua dica? Livro? Portal de conteúdo? Olha a Estela dando a deixa, levantando para eu cortar. Então, tem um portal de conteúdo chamado Vinhos Única, mas a única tá no comecinho, a gente vai preencher, vai rechear a única mais e mais. Cara, mas a própria Wines of Portugal, eles têm um Instagram em português, óbvio, que eles promovem as degustações deles, os cursos e tudo mais. Então, eu acho que já de seguir, ou deve ser Vinhos de Portugal, alguma coisa assim. Vinhos de Portugal ali no Instagram, só de acompanhá-los, eles sempre estão colocando as ações que acontecem. A própria Alexandra Corvo tem alguns cursos, às vezes ali de Portugal, que são bem legais. Ela está localizada só em São Paulo, mas vale a pena acompanhar. E, cara, seguir a Jéssica, seguir a Estela, seguir o Matheus, que a gente vai dando as dicas de Portugal certamente. E aí, finito? Você quer que a gente Por mim, tá continue? tranquilo. A gente continua de eterno. Não, chegamos em uma hora. Tem perguntinha, Estela? A Estela sempre tem perguntinha, Jéssica. Sempre tem uma perguntinha. Não, mas era uma última, então. Tá bom, vai. Seguindo na nossa conexão aqui, na nossa ponte Brasil-Portugal, eu tinha notado aqui se tem alguma casta portuguesa despontando aqui em território nacional. Cara, casta portuguesa, eu acho que sempre vão falar de Touriga Nacional, local, taninão, cor, tudo que a galera gosta. Talvez ela não apareça tanto naquela fruta muito madura geleiona, mas ela com certeza é uma das uvas mais queridinhas assim da galera. Cara, quando a gente pega branco, inclusive eu tinha até eu mesma anotado, porque é tanta uva, né, em Portugal, que a gente fica tudo meio doido, né? Mas tem ali na região dos vinhos verdes, um produtor muito massa, que é Covela. É um dos mais conhecidos, assim, queridíssimo. E ele faz alguns vinhos varietais, que são muito legais, que tem loureiro. É loureiro? Não, é a primeira vez no podcast, eu vou olhar agora o que tem de Covela aqui no Brasil. Não é loureiro. Arinto, é isso mesmo, Arinto. Mas aí é coisa da Jéssica, tá? Não acho que está despontando que a Arinto vai quebrar barreiras e tudo mais. Mas
Covela Arinto. É um vinho muito legal para você que gosta de um tinto, de um branco, olha lá a dislexia, de um branco refrescante, com bastante acidez, sabe, texturizado. Covela Arinto é uma das coisas mais legais em Portugal. Enfim, tem muita coisa legal em Portugal, mas já que você falou de uvas, Touriga Nacional, Tinta e Arinto Branca, Covela. Oi, pessoal. A gente teve um probleminha no final da gravação desse podcast, ainda bem que foi no finalzinho. Por isso eu queria agradecer a Estela e o Matheus pela participação. O Matheus ainda deixou uma dica no final do podcast, que a cantora de fado Sara Correia diz que é uma maravilha tomar um vinhozinho português e ouvir um fado. Eles também deixaram um agradecimento pela participação nesse podcast. É isso aí, valeu, tchau, tchau.